Bem-vindos ao Hora Serva, aquele podcast que traz o papo de boteco para dentro do estúdio. Antes da gente apresentar os nossos convidados, eu vou te convidar a se inscrever no nosso canal Hora Serva no YouTube, segue a gente no Instagram, já deixa o seu like. E bom, a partir de agora, o Papo de Boteco vem para cá, para a mesa do Hora Serva. Hoje, duas convidadas muito especiais. Letícia Camargo, uma economista que sabe tudo sobre planejamento financeiro. A gente não vai falar aqui de juros, taxa Selic, nada disso. A gente vai trazer a economia básica para o nosso dia a dia, não é isso, Letícia? Isso, eu sou planejadora financeira, eu lembro que eu sou uma personal financer, que eu ajudo a cuidar das finanças das famílias. E a Kika, uma influenciadora digital do público 50 a mais, que tem uma história de vida com várias mudanças, várias nuances, lugares diferentes, e hoje vem trazer uma experiência de vida completamente diferente, né, Kika? Obrigada pelo convite, adorando estar aqui. É tipo saga de novela. Vou contar um pouco o que aconteceu comigo. Agora, o que eu quero saber é por que eu convidei duas pessoas que têm perfis completamente diferentes, uma economista, uma pessoa que vem de uma história de trabalhar com grifes, era RP de grandes grifes, que hoje trabalha com o público 50 a mais. Aonde que o caminho de vocês duas se encontra? Quer contar? Foi amor à segunda vista, não foi à primeira vista. É verdade. Eu estava dando um curso de educação financeira numa escola 50 a mais. E aí, a Kika, como influencer da maturidade, estava fazendo o curso também, né? E eu acredito que não foi por vontade própria que ela foi parar lá nesse curso, né, Kika? Um amigo meu, Paulo Roberto da Mata, olhou para mim e falou: eu tenho um cliente, chamava Cronos Cursos, e aí falou: você tá afim de fazer um desses cursos? E era assim, memória, era uma coisa que não tinha muito a ver comigo, e tinha lá a organização financeira. Eu falei: pois é, já, claro, né, a pessoa já era enrolada, burra eu não tenho nada, só era realmente assim, negacionista. Mas eu falei: eu acho que eu vou fazer isso, achando que era bolinha, tipo, entendeu? Vou sentar ali, eu vou ouvir um blá 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 e minha vida vai fazer Shazam. Eis que no meu caminho aparece a dona Letícia. Você achou que não ia pisar no teu calo, né? Você sabe o que eu achei? Eu na verdade, achei que todo o meu processo financeiro pudesse ter um jeito um pouco mais rápido. E quando eu fui avançando nas aulas, eu fui sacando que era tudo muito complexo, que eu precisaria de uma jornada mesmo para entender como que eu precisaria sair daquele buraco. E a primeira coisa que eu acho que me distanciou dela, já que foi amor à segunda vista, e de fato eu tive assim uma rejeição inicial bem grande com ela, foi que ela foi com o pé na porta dizendo: olha só, tipo, amiguinha, a primeira coisa é saber quanto você ganha e saber quanto você gasta. Não dá para ter uma suposição. E a partir daquele, vamos dizer, uma anamnese, uma abertura da caixa de Pandora, dos números, né? Eu saquei que não ia ser nem tão fácil calcular e muito mais difícil ainda aceitar o tamanho do buraco. Então, porque quando você aceita, você também vai ter que aceitar que vai ter que mudar. E é essa mudança que muitas vezes as pessoas não querem passar, né? Eu acho que a mudança já é até uma segunda fase. Uhum. Eu acho que a primeira fase é que essa aceitação te traz muito esse sentimento de eu errei. Entendeu? Que merda que eu fiz? Como é que eu cheguei nesse buraco? E aí essa sensação, e ela trazia muito a psicanálise, ela trazia muito esses elementos que na minha cabeça era apenas um curso de números. E não, eu acho que e ficou muito claro isso, e tanto é que eu brinco, depois que a gente ficou amiga, de fato, que ela vale mais para mim do que um psicanalista. Porque eu acho que tem esse elemento, sim, que é um elemento que tem a ver com a emoção raiz. E você meter o dedo aí não é muito simples. E aí como você faz para conscientizar? Porque como ela falou, num primeiro momento você impacta, só que não necessariamente a pessoa vai concordar com você, ela precisa entender que ela realmente precisa mudar de vida, né? Mudar o estilo de econômico dela, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Planejamento financeiro, as pessoas acham que são números,
mas na verdade são pessoas, né? São vidas que a gente está falando, né? E a gente tem que ter uma vida de acordo com as possibilidades financeiras, né? E eu sempre falo que o endividamento, né? O processo para a pessoa sair do endividamento são 4 fases. Então, a primeira fase, que eu acho que a Kika estava naquele momento que ela entrou no curso, que ela meio caiu de paraquedas, é a negação, né? Então, ela estava ainda naquele momento de negação. Não, tipo, vai cair uma mágica, uma nuvem aqui do céu e vai resolver, né? Eu vou ganhar na loteria, sei lá, né? As pessoas acham que vai resolver por um passe de mágicas. Ou então fala assim, não, isso aí não é problema não, vou empurrando com a barriga, uma hora eu resolvo. A pessoa evita olhar a conta corrente, evita olhar a fatura do cartão, não quer nem saber o que está acontecendo. E aí depois tem um momento que tem um clique, né? Que é a pessoa passa a ficar, a entender que tem alguma coisa errada, né? Então fala assim, tem aquele clique e fala, caramba, não dá mais para continuar desse jeito que eu tava, né? E talvez a aula não foi exatamente na aula, porque ainda demorou uns 2, 3 meses, talvez, para você me procurar depois, mas acho que aquilo foi digamos, o comecinho desse clique, digamos assim, né? Talvez o clique tenha sido na aula. Ela perceber que ela precisava ainda demorou um pouco, talvez uns 2, 3 meses. Eu já tive até clientes que me ligaram e foram começar o processo tipo 1 ano depois, porque às vezes é isso, você percebe, mas até você agir demora um pouquinho, que é a terceira fase, né? É você procurar uma ajuda. Às vezes você vai tentar resolver sozinho, não vai conseguir, vai procurar uma ajuda profissional, e muitas vezes aí que eu me encaixo, né? Mas é que nem uma pessoa que esteja com problemas de coração, esteja sedentária, não basta ir no médico, num cardiologista, nutricionista e se inscrever na academia. Você tem que fechar a boca, tem que frequentar a academia e tem que pelo menos dar uma caminhadinha de 30 minutos, pelo menos 3 vezes na semana, senão você não vai melhorar aquele sedentarismo, né? Então você tem que agir, que seria a 4ª etapa desse processo, né? E a gente tá aí nesse processo, a né? gente tem um processo longo de 3 anos e tanto, mas eu queria voltar a esse início, que eu acho que esse clique que ela fala não foi tão imediato assim, mas eu comecei a perceber que ela tinha como mulher, pessoa, algumas características que me seduziam. Primeiro, que ela me desafiava. Então, de fato, era uma pessoa que não me temia, quer dizer, lembrando que a parte fraca era eu, né? Mas eu estava empoderada do nada. Sabe aquela pessoa que se acha a bala que matou Kennedy? E aí você saca nesse processo. Você acha que tem a ver com porque eu trabalhava antes? Não, eu acho que tem a ver muito com uma história familiar de não conversar sobre dinheiro. Eu acho que tinha a ver com uma história matrimonial. Eu fui casada há 24 anos com um cara que também enfiava tudo debaixo do tapete. E eu acho que eu fiquei cheia de coisa para fazer, né? 2 filhas, já muito problema. Então a velocidade me cegou. Esse cotidiano perturbado, eu não consegui de fato entender a pindaíba que eu tava. E isso também é uma coisa muito comum. E fora que isso é uma característica talvez que veio através do meu trabalho, por eu trabalhar com high society, por eu trabalhar com o universo AAA, super luxo. Eu atendi 14 anos a Louis Vuitton, atendi 9 anos a Cartier, eu vivia em festas milionárias, não que eu acreditasse que eu fosse uma daquelas pessoas, mas esse estilo de vida era natural para mim, tanto é que eu digo, né, hoje, que eu tenho essa humildade de reconhecer o lugar que eu tô, eu blefo muito bem. Passo por rica de novela linda, porque eu venho desse lugar. Mas voltando ao clique. Então, quando eu olhei para a cara dela e vi que ela era mulher em 2º casamento, o primeiro supostamente não tinha sido legal, 2 filhas mulheres, igual a mim, cabelo na venta, que nem eu. Então, era uma pessoa que tinha algumas características que eu falei, não é mimimi. Tanto é que tinha uma outra pessoa que dividia o curso com ela, super legal também, mas muito doce. Então, assim, eu saquei que ela tinha alguma coisa, talvez para romper uma arrogância ou talvez uma cegueira, um nome porque era uma coisa muito misturada na outra, e eu acho que eu falei, talvez aí tenha. E outra coisa que me ajudou foi a pandemia, porque quando a gente saiu do presencial, não olhar para a cara dela foi bom, né? Porque daí o curso começou um pouquinho antes, né?
O curso começou um pouquinho antes da pandemia, ele foi metade presencial e metade online. Sim, e aí eu segui no online com ela e eu percebia que talvez aquela rejeição que eu já tinha, que eu posso nominar como vergonha, eu podia nominar como debilice da minha parte, e até mesmo entender que aquela pessoa que eu julgava brega, barrense, né? Eu fui colocando um monte de coisa na conta dela, né? Tinha liberdade que eu não tinha, fazia as escolhas que eu não fazia, tinha esse poder de decisão que eu não tinha enquanto eu estava sentada lá no mundo AAA. Pra quê? Pra nada, pra rotar caviar e comer mariola. Então, essa foi uma percepção que o tempo me levou. E o online talvez tenha dado uma barreira facilitadora para eu começar a me abrir. Eu só queria voltar num assunto que você falou. Na minha casa a gente não falava sobre educação financeira. Mas, na verdade, a nossa geração, que é mais ou menos a mesma, ninguém falava de educação financeira. Ninguém falava. Mas ninguém fala de educação financeira ainda. Mas de um tempo pra cá, eu vejo um pouco mais disso, talvez pelas mídias sociais, você às vezes está ali e vem um patrocinado ali, já tem algumas pessoas falando a respeito, né? Talvez até por histórias de pais que quebraram e tudo mais. Né? E você tem razão, desculpa te cortar, você tem razão, porque eu não ouvia falar, eu mesmo, né, enrolada financeiramente, eu tinha um drive, é importante dizer que eu tinha um bichinho do ran-ran dentro de mim que queria se organizar. E esse tema hoje com as minhas filhas, 24 e 26 anos, é o tema da casa. Tanto é que elas ralham comigo e falam, puta, que mãe mala. Eu falo de dinheiro o tempo inteiro. Sim. Mas não é o comum, gente. Assim, mesmo hoje, eu já trabalho com planejamento financeiro de famílias há 12 anos, tá? Realmente, há 12 anos, lá quando eu comecei, não existia nem influencer financeiro, finfluencer que chamam, né? Que fala de investimentos, que fala de sair das dívidas, ainda não tinha, tá? Mas quando eu converso com os meus clientes, essa conversa em casa ainda é muito rara. Não, eu concordo com você. Eu só quis dizer que assim, antes era um assunto que simplesmente não existia esse assunto. Hoje, claro que ainda é raro, mas você já começa a ouvir. Algumas pessoas já estão tocando, poxa, por mais que ele não faça, ele reconhece que é importante. O que eu quis dizer é que na nossa época simplesmente era um assunto que não existia. Você nem sabia que era importante. Exatamente, você não sabia. Hoje, pode ser que você ainda não tenha tido o clique, pode ser que você ainda esteja num processo que daqui a pouco você vai ver que você se enrolou todo, tá com aqueles 200 parcelamentos no cartão de crédito, que é um perigo, é um clássico. É bem comum, clássico, né? Mas essas pessoas já sabem que na hora que chegar ali, talvez seja mais fácil você convencer ela que ela precisa de uma educação. Tô dando uma opinião, uma visão de fora. Você tá ali dentro, não sei se você vai concordar comigo. Mas a visão que me vem é que hoje já tem algumas pessoas que estão valorizando esse ponto. Eu acho que também a gente pode falar que eu acho que com as mídias sociais, né, com a internet hoje mais disponível, né, mais fácil, acho que mudaram várias coisas, né? A gente já sabe que tem que fazer exercício, que não pode ser sedentário, sabe que tem que comer mais saudável, né? Sabe que tem que se preparar financeiramente para aposentadoria. Então eu acho que muitas coisas hoje, né, assim, falar, às vezes de repente da minha avó, ela comia fritura todo dia, entendeu? E assim, não era uma coisa comum. Não falar, não tem que comer salada. Não, sei lá, não era o comum, né? Uhum. E hoje a gente sabe. Você sabe que você tem que comer bem, você tem que fazer exercício, né? E acho que as pessoas estão começando a saber que elas têm que se organizar financeiramente. Mas entre saber que você precisa se organizar financeiramente e você fazer isso dentro de casa e você conversar sobre isso em família, né? Com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, ainda não é tão comum. E nem em mesa de bar. Né? Porque quando eu falo assim com as pessoas, elas falam assim, poxa, eu não tenho ideia de quanto que as pessoas gastam no supermercado, né? Porque você não conversa com seu amigo, vem cá, César, quanto você gasta no supermercado por mês? Em geral não é um assunto. Quanto que você ganha? Quanto que você gasta? Quanto de dinheiro que você tem investido?
você não sabe muito bem, né? E tem uma outra coisa também, né? Nas mídias sociais, vamos combinar que o Instagram só mostra a parte boa, claro, né? lindo, então você vê a pessoa tá viajando, mas você não sabe se ela parcelou em 200 vezes, se ela pegou dinheiro emprestado, entrou no consignado para poder fazer aquela viagem. Tem um patrocinador por trás, tem um patrocinador por trás, entendeu? Então, mostra também que dá aquela sensação de que você precisa prosperar a qualquer custo e que tá todo mundo bem, só você que tá endividado, né? Então, às vezes as pessoas também querem esconder essa situação, né? E tem casos de depressão, de estresse, famílias. Eu já soube de histórias que a pessoa perdeu o emprego e a pessoa acordava de manhã, se arrumava e saía todo dia. Sim. Porque não queria nem contar pra família tem até filme, que perdeu o emprego. Sim. Entendeu? Por quê? Porque não quer mostrar, né, pros outros essa fragilidade. Você tocou num ponto importante. O cara que se veste para sair e não quer mostrar para a família. A minha impressão é que um dos pontos fundamentais disso é o alinhamento dentro da casa. Se você for casado, o marido e a mulher tem que se alinhar nessa nova proposta. No seu caso, que era você com as suas filhas, você tem que chamar suas filhas e alinhar. Se não houver um alinhamento, a casa, não estou tratando uma pessoa, estou tratando a despesa da casa. A casa não vai se arrumar. Eu brinco, César, começou a namorar, a Kika que fala, antes de dar o primeiro beijo, já pergunta sobre finanças, tenta entender, mas vem cá, você tá querendo, como é que é o seu perfil? Ela você fala, é mais gastador? Quem que eu te amo? Pra que eu te amo? Qual o sentido de eu te amo? Pergunta se faz planilha, é muito melhor. Você tá com dívida, né? O que você pretende daqui a 30 anos? Como se você se vê financeiramente daqui a 30 anos? Eu aconselho antes perguntar se toma cerveja, mas tudo bem. Cada um na sua área, mas tudo bem. Ok, mas assim, eu falo, gente, as pessoas não falam sobre dinheiro, daí você casa, e aí? Vamos dividir agora as contas. E aí, você vai ver a pessoa tá toda endividada, ou a pessoa recebe o dinheiro e gasta tudo, e não sobra nada, às vezes falta até para pagar a conta de luz, e atrasa a conta de luz, e falta a conta de luz, desligam a luz. Você, você não ficou responsável de pagar a luz, né? E a pessoa resolveu comprar um sapato novo, né? Então, tem muita história assim, né? De uma pessoa que tem um perfil mais de guardar, né? Mais poupador, a outra mais gastador. E aí, gente, é uma dificuldade para se organizar financeiramente, né? Então, assim, é importante conversar sobre finanças no namoro, até para ver se entre todas as compatibilidades que precisam ser vistas num casamento, né, é importante entender também financeiramente como que a sua cara metade, né, pensa sobre dinheiro também, né? Agora, sim, é lógico que a gente está falando de um curso, de uma mudança de vida, de um monte de coisa. Claro que eu não vou pedir para você conseguir resumir isso em 5 minutos, mas o que eu queria te perguntar, como que você faz com que a pessoa dê os primeiros passos? Por exemplo, explicar que os juros do cartão são os mais altos de todos, então tentar primeiro quitar esse parcelamento, enfim, aquele gasto do cafezinho ali no meio da tarde que você está acostumado a sempre ali na padaria da esquina. Tem, assim, um ponto de partida, né? E isso que eu queria que você falasse, só para as pessoas entenderem, porque a gente fala muito de planejamento, de planilha, parece uma coisa extremamente difícil. E às vezes começa de uma maneira simples, com alguns toques bem básicos, né? Antes dela responder, eu adoro uma coisa que ela falava para mim, fala ainda hoje, mas que eu acho fundamental. Ela olha para mim e fala, você não tem condições de morar em Ipanema? Pagar um aluguel em Ipanema. Você tá cega, burra? Enfática, eu não sou tão assim, não. Você é cega, burra, como quem diz. Não tá dá, não assim, dá. Mas eu valorizo isso. Porque é essa sua pergunta. Se a pessoa não entendeu, ela se faz clara. Então, mesmo que comece com, olha, você precisa pegar o papel e a caneta e anotar os seus gastos, se a pessoa não entender, ela dá uma real. Como quem diz, olha só, vai dar ruim. Sim. E você tá enganando você mesmo, né? Se você não botar os gastos reais ali, você tá se enganando, né? Pois é, começa por aí, entendeu? Tem muita gente que não sabe pra onde o dinheiro tá indo, né? Então cansa de gente, fala assim, Letícia, mas eu ganho X, eu não sei pra onde foi esse dinheiro. Quando eu vejo, acabou o dinheiro. Outro dia minha esposa veio me perguntar, como é que você gasta tudo isso? Ele falou, eu também não sei como que vai tudo isso.
Então, assim, entender quanto que ganha e quanto que gasta, né? Para quem é CLT, ainda, em geral, a pessoa tem aquele valor que não é o da carteira, né? Porque tem os descontos, então tem gente que nem sabe direito quanto que entra, mas tudo bem, mas esse é o mais fácil. Ainda complexo, é mais um pouco complexo quando a pessoa é um profissional autônomo, quando é um profissional liberal, tipo um médico, um dentista, que daí a pessoa não sabe nem quanto ganha. Porque é variável, se a pessoa né? vive de comissão, por exemplo, se é um empresário, quanto que a pessoa ganha, nem quanto ganha a pessoa não sabe, né? Então, assim, é importante entender quanto que ganha, entender quanto que gasta e para onde que o dinheiro está indo, né? Então, acho que o primeiro passo zero, digamos, seria entender quanto que você ganha e quanto você gasta e aonde que você gasta, né? Muita gente bota uma linha, eu já vi pessoas fazendo assim, não, eu tenho uma planilha. Eu falei, o que tem na tua planilha? Tem o aluguel, o condomínio, escola das crianças, luz, água, não sei o que. Eu falei, tá, e restaurante, e acabou. A roupa, e a viagem... E o cafezinho, e o presente, a saída. E o salão a loteria. de cabeleireiro. Ela fala da loteria. A loteria. Cadê essas coisas? Ah, não, isso aí é o cartão. O meu cartão é tanto. Eu falei, gente, mas o cartão é uma forma de pagamento. Não é uma despesa, né? Então, assim, esse cartão ali tem farmácia, tem supermercado, tem restaurante, tem aplicativo de comida, né? De pedido de comida, de aplicativo de transporte. E lembra que você falava pra mim que era uma coisa que eu não percebia? Ela falava, cartão de crédito é dívida. E você sempre acha que é uma grande bengala, uma muleta. Muito pelo contrário, se você não administrar, é uma âncora que vai te levar pro fundo do mar, você não vai nunca mais subir. Porque é um crédito fácil ali disponível e tem gente que acha que é complemento de salário, que é nem cheque especial. A pessoa acha que é um complemento de salário, o limite do cartão e o limite do cheque especial, né? E tem gente que também não percebe que isso é a dívida, né? Como ela falou. Eu já tive gente que eu falava assim, olha, você tá com 2.000 aí no cheque especial. Vamos tentar organizar. Às vezes a pessoa tem um pouco no cheque especial, tá devendo no cartão de crédito, que é um juro altíssimo. O cartão de crédito é o juro mais alto que tem. Depois é o cheque especial. Aí depois, às vezes, um crédito consignado, antes até um crédito ao consumidor, depois um crédito consignado e depois um financiamento do imóvel, por exemplo, que em geral são os juros mais baixos. Falei, vamos fazer um combinado aí, né? Vamos tentar ver se você consegue uma linha de crédito no seu banco para você diminuir esses juros. Aí você pega aí o cartão de crédito, pega esse crédito consignado. Às vezes a pessoa tem 2 ou 3 empréstimos, cada um cai a parcela num dia, daí a pessoa esquece de pagar, né? Minha mãe. Era um caso da sua mãe, então não sabia, daí pagava o juro do juro, porque não tinha dinheiro no dia, não sabia o dia que caiu a parcela, não sabia o valor da parcela que ia cair. Então vamos fazer uma organização e você põe o cartão de crédito que está atrasado, o cheque especial que está atrasado e esses empréstimos. Não, mas eu não quero pegar mais empréstimo. Eu falei, mas olha só, a gente só vai reorganizar. Você já pegou todos esses empréstimos. Isso é um empréstimo. Né? O cheque especial é um empréstimo. Claro. O que você está devendo no cartão de crédito já é um empréstimo. Então a gente vai tentar até diminuir o valor da tua parcela, tentando e organizar, para você não ter que pagar cada dia numa data de um valor diferente, uma data diferente, você se perder até porque é tanta complexidade que você nem se entende. Você vê que as pessoas não fazem por mal, elas realmente não enxergam que o cheque especial é um empréstimo. É um empréstimo. Né? Então você vai pegar um empréstimo com juros menor para pagar aquele empréstimo que ela não considera um empréstimo. Exatamente. É um direito que eu tenho. Eu não quero me endividar mais, mas você já fez a dívida, porque se você já está devendo no cheque especial, você já pegou dinheiro. E pegou dinheiro com juro altíssimo. E tem uma outra coisa que eu aprendi, porque além das minhas enrolações, eu tinha uma enrolação materna da minha mãe com muitos problemas, que muitas vezes o cheque especial, para ela, era uma virtude. Então ela sempre dizia, a gerente me concedeu um cheque especial, como quem diz, usar aquele limite fazia parte do by the book, como ela não percebia que aquilo ali era um Pac-Man comendo a grana. Que é cheque especial. Então você é especial por ter um limite alto, né? Sim. Não, e outra coisa que eu acho muito, assim, complicado, né? Pessoas hoje estão fazendo cursos na internet para aprender a investir na bolsa. Cara, o cara não sabe, é o que você falou, não sabe quanto ele ganha e quanto ele gasta, mas ele tá preocupado em aprender a como investir na bolsa. E às vezes tá ele tá no vermelho, mensalmente, mas ele
quer investir na bolsa, porque como ele vai acertar tudo, vai ganhar muito dinheiro na bolsa, ele vai resolver os problemas dele. Então ele gasta um dinheiro com cursos online. Não, e é uma loucura que, por exemplo, me usando novamente de cobaia, e sem a menor vergonha de falar de todos os meus erros. Mas eu falava isso pra ela. Qual é o momento que vai chegar que eu vou investir? Acho que ela ria baixinho, como que diz assim, tá louca? Então, até eu entender, já chegou. Mas até eu entender que eu precisava montar uma reserva de emergência para pagar primeiro as confusões. Eu consegui fazer isso com a ajuda dela e aí fiquei rosca, com zero. E aí começava... melhor do que menos alguma coisa. Com certeza. Aí comecei a montagem da reserva de emergência real, para ficar sem a dívida. E agora, muito recentemente, eu começo a entender. Estamos indo para o quarto ano. Então, assim, além da reserva de emergência. A frase que eu mais adoro é: o tempo do dinheiro não é o tempo dos homens. Então, essa coisa do quero para hoje é para amanhã, não tem como. Não rola. Mas provavelmente uma pessoa que também está endividada e está desorganizada, não foi de um dia para o outro que aconteceu isso. Pode até acontecer. Perdi o emprego, tive uma doença na família, uma separação. Pode até acontecer. Mas eu vou dizer, olha, 80%, talvez até mais, normalmente é porque a pessoa está com um padrão de vida acima do que ela pode. Ou então, o que aconteceu, eu tô vendo muito agora depois da pandemia, é que a pessoa tinha um padrão de vida condizente com os ganhos dela, só que ela não tá mais ganhando aquilo. E aí você desfazer aquilo que você estava acostumado é bem difícil. Que foi o meu caso. Eu, quando falo que me tornei uma influencer da maturidade e acho que com uma potência maior depois que eu conheci a Letícia, porque eu virei a Kika dos boletos. Eu decidi jogar na internet essa minha fragilidade. Ao invés de eu apenas numa guerra, eu e ela tentando me ajudar, eu joguei isso no ventilador e abri para todo mundo. E eu tive um downgrade enorme na minha vida, não necessariamente na pandemia. A pandemia foi até benéfico para mim, porque como eu vivia nesse high, o high era todo mundo a gargalhada, né? Tipo, o mundo margarina, família feliz. E aí todo mundo ou morreu, ou ficou sem grana, ou ficou doente, ou pirou. Então, isso foi muito bom para mim, Deus me livre falar positivamente da Covid, mas assim, eu acho que tudo aquilo que eu já vinha falando sobre boleto, que todo mundo me julgava, puta, aquela mala vai abrir a boca para falar, né, que não tem dinheiro para isso, para aquilo, para aquele outro, fez o maior sentido para as pessoas. E essa desinfluência, ou essa anti-influência, ou essa pessoa da vida real, me trouxe muitos seguidores, me trouxe muita gente que me pergunta coisas até técnicas, né, e ela é muito engraçada porque eu falo, né, eu saio falando, que nem louca, ela fala, Kika, você fala tudo errado, tá tudo errado que você falou aí. Arruma isso aqui no post. Arruma isso aí. Você acha que você é planejadora financeira? Tá tudo errado. Mas eu vou lá do alto, né, do meu achismo, que agora que eu venci um monte de ondas gigantes. Pô, mas hoje você sabe muito. Pensa o que você sabia 3, 4 anos atrás. Nada, zero. E aí, eu também acho que isso foi uma nova abertura. Eu brinco com ela. Eu falo, vem cá, vamos ter um produto digital? A gente tem que ter criador e criatura. Então, assim, eu sou o passaporte dela. E aí a minha filha menor, que é a mais dinheirista de todas da família, ela fala, olha só falta uma coisa, você ficar rica. Porque quando você ficar rica, de fato, formou. Sim. Porque daí vai falar assim, gente, aquela mulher mala que só falava do boleto, agora conseguiu um outro tipo de vida. E eu tenho certeza que essa vida nova que eu vou conseguir é uma vida normal, porque eu não quero mais entrar num delírio mental que seja, porque real eu não vou entrar, de desperdiçar. Eu virei um tio Batias. Eu virei uma pessoa super segura. Eu vou querer que você fale daqui a pouco justamente sobre isso, porque você expõe bastante as tuas experiências pessoais, né? Você como uma influencer da maturidade, você se expõe bastante, né? Mas antes eu tô preocupado que vocês estão falando muito, não estão bebendo nada. Tô adorando, e aqui já tô. É papo de boteco, aqui vocês estão no lugar certo, na hora certa. Eu quero que vocês deem um gole e me digam o que vocês acharam dessa cerveja. Não é se achou bom ou ruim. O que vocês perceberam
Antes, olha só, eu gosto de beber percebe cerveja, o aroma. mas não sou cervejeira, mas é Não tem azedinha. problema. Azedinha, boa. Deliciosa. Percebe. Tem O que uma que cor você acha? intensa, né? Bonita, né? Bonita, super linda. Uma espuma legal também que marca o copo. Tem um aroma adocicado com cítrico ao mesmo tempo. É. Engraçado, não parece cerveja, parece um drink. Não parece um drink? Não parece? Eu acho. É, então, isso, Tem o esse, que esse aqui dentro? tipo de bebida é um orgulho pro brasileiro, tá? Existe um catálogo mundial que se chama BJCP. Ali estão catalogados todos os estilos de cerveja do mundo. Estilos de séculos de receitas clássicas. E esse estilo se chama Catarina Sour, Catarina de Santa Catarina, que é o primeiro estilo brasileiro a entrar no BJCP. É uma criação, a gente abrasileirou um estilo de cerveja que estava meio que esquecido. Na Alemanha tinha um tipo de cerveja chamado Berliner Weiss, uma cerveja bem ácida, tá? E estava meio que escondida essa cerveja ali, meio que esquecida. E o pessoal do sul do Brasil começou a fazer experimentos com essa base ácida e adição de frutas. Então a Catarina Sour é isso, por isso que ela tem o azedinho, por isso que ela tem esse meio docinho que você sentiu no aroma, é o frutado, né? As Catarina Sours podem ser com várias frutas diferentes, a maior parte dela com frutas vermelhas, mas eu já vi lá no sul eles chamam de bergamota, tangerina, com goiaba, tem bastante Catarina Sour com goiaba, né? Você bebe, você sente, né? Às vezes até dá aquele azedinho aqui, você sente aquele gole seco, né? Eu acho uma cerveja excelente. Hoje está com 36 graus lá fora, sensação térmica de 50, que parece que a gente está vivendo dentro de um forno aqui hoje. Então uma cerveja que eu acho extremamente leve, refrescante, teor alcoólico baixo, dá pra gente beber tranquilamente. E como você falou, até para quem não gosta daquela cerveja com aquele amargor que é mais característico, que a Letícia eu sei que não gosta, então eu trouxe essa sour de propósito, que eu já sabia que você gostava, e por isso, porque eu acho que hoje o dia está propício para isso, e eu acho que é motivo de orgulho o brasileiro saber que a gente tem um estilo nosso lá no BJCP, deixamos a nossa marca lá também, né? Que bacana, você sabe que eu faço um monte de evento no Rio e fui participar do Mondial de la Bière, aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando eu fui a todos aqueles estandes, eu fiquei maravilhada, primeiro com essa riqueza, a pluralidade, cada discurso era o storytelling mais louco do que o outro. Então, a diversidade, a potência do mercado, como cresceu, né? E como, de fato, o brasileiro que já era cervejeiro, mesmo que fosse o litrão ou o chopp, aquela coisa lá do começo, hoje tem milhões de opções, né? E com qualidade. Sim, As cervejarias brasileiras estão ganhando medalhas lá fora, hoje o mercado brasileiro tem uma relevância lá fora, então isso é bacana. Eu que estou nesse mercado há algum tempo já, a gente vê aumentando em número, mas também aumentando em qualidade. As cervejarias brasileiras sendo respeitadas, fazendo colaborações em receitas com cervejarias lá de fora, isso é bem bacana. E você sabe outra coisa que eu adoro? Uma eu faço a linha meio Marielle, então eu detesto essa coisa da objetificação da mulher no mundo da cerveja. E eu acho que a cerveja artesanal traz muito mais a cultura, o terroir, a história da potência agro do Brasil do que a bunda. Né? Sim. Então eu acho bacana, porque me incomoda aquela coisa de vender cerveja associado ao sol, ao carnaval, aquilo que eu acho que ainda bem está começando a ficar para trás isso. Que acho bom. que ainda bem. E outra coisa que está ficando para trás também que eu acho bem legal, você pega uma cerveja, uma IPA, uma Double IPA, que é bem mais agressiva, um sabor muito mais presente, teor alcoólico mais alto. Aí isso é cerveja para homem. Aí você pega uma Catarina Sour, isso é cerveja para mulher. Isso também tá caindo por terra e eu acho ótimo. Estamos nós três tomando aqui a mesma cerveja. Não tem cerveja para homem e para mulher, sabe? Tem cervejas para momentos específicos. Né? Para gostos. Eu não gosto do amargor. Sim. Eu sempre gostei mais de drinks. E aí, sempre perguntando pro César, o que eu experimento? E quando eu experimentei a Sour, eu falei, gente, isso para mim até parece um drink. Sim, né? Eu falei assim, isso é uma coisa que é refrescante, não tem aquele amargor
sabor tão forte que não é o meu gosto. E eu adorei, né? Assim, coisas que... A Stout é outra que, assim, é forte, mas tem o docinho também. Eu também gostei muito. Então, assim, mesmo pessoas que, de repente, não são muito do amargor da cerveja, hoje podem tomar cerveja porque é tanta qualidade, tanta variedade, Sim. que você vai conseguir agradar todos os paladares. Claro, tem né? acidez, tem tostado, tem teor alcoólico mais alto, mais baixo. Caiu por terra essa história de cerveja de homem e de mulher, até porque por conta das harmonizações, que é o meu trabalho, fazer esses eventos de harmonização, você mostra esse tipo de estilos de cerveja completamente diferentes, com pratos que as pessoas não imaginavam que ficariam legal. Com Mas com tipo a essa, cerveja... essa cerveja... Essa Exatamente. vai Com o quê? Pô, vai com um monte de coisa. O Mas quê? você pode ir, por exemplo, com comida japonesa, eu acho que vai muito bem, com queijos leves. Pô, quer ver um negocinho simples de você fazer? Pega um pão legal, um pão de fermentação natural, bem legal, bota um queijinho brie, uma geleia de pimenta, bota no forno só pro queijo dar aquela leve derretidinha, tira e toma e come, tomando uma sour. Já fica sensacional, um negócio extremamente simples. Você prepara isso em 10 minutos, sabe? Se você pegar uma sobremesa com características cítricas, uma Catarina Sour, fica sensacional, sabe? Então, um cheesecake de frutas vermelhas com uma sour com frutas vermelhas, nossa, arrasou. perfeito. Tem muita coisa bacana. Você E fala um que você faz prato evento, eu tô elaborado? esperando você me convidar pra fazer um evento com você, ó. Um prato com as faço um cervejas. monte. Fazer minha propaganda aqui já agora. que a gente E a já- comida elaborada? O que você, uma comida, um prato de comida, o que você pode tomar com Massa, uma por sour? exemplo. Uma massa com molho. Uma massa. Isso, com molho de tomate, por exemplo. Fica legal. Você vai aproveitar a acidez do tomate com a acidez da cerveja. É Entendeu? isso. Vamos voltar pro papo de vocês sobre cerveja. As pessoas podem me ouvir em outro lugar. Agora eu preciso ouvir não, e tem que falar ter dinheiro pra de comprar vocês. cerveja. Não, pois é, a gente pode Tem fazer o que ter dinheiro. planejamento Cerveja, para é fazer uma isso, viagem de harmonização de cerveja. Porque você Isso é lembra que verdade. você falava pra mim do lanche? Lembra? Ela falava assim pra mim: você precisa lanchar menos. Porque R$4, 6, 12, 8. Você fala, não é nada, né? São R$12. Ela fala, multiplica por 30. Esse é o problema. isso. É todo dia. E se você multiplicar por 365, então, a mais ainda. Eu brinco que esse é o ralo, né? Eu pergunto assim, qual que é o seu ralo, né? Pra onde que tá indo aquele dinheiro que você nem percebe? E quando a gente começa a fazer a conta, porque muita gente, como eu falei inicialmente, a pessoa bota uma linha lá de cartão de crédito, então ela não sabe aonde que ela tá gastando. Em geral, o cartão de crédito é o supérfluo, né? Não são aquelas contas essenciais que você paga todo mês. O teu condomínio, escola das crianças, o aluguel, o plano de saúde, até a academia, normalmente não é o que está no cartão. Até algumas coisas até que já tem uma recorrência lá no cartão, um streaming, alguma coisa, mas em geral é o que você gasta extra, né? Se bem que tem supermercado ali dentro, tem farmácia também, gasolina, mas as pessoas não têm ideia de quanto que elas gastam nessas Você coisas. mesmo falava pra mim, abre o Exatamente. seu cartão de crédito. E aí, quando a Que eu não pessoa- abria, eu só colocava a fatura inteira. E aí, como eu tenho dificuldade disso, qual foi a minha estratégia? Gastar nada. Então, é o streaming, tem um jornal lá, que ela mesma fala, para que jornal em papel, mas eu ainda tenho. e não tem mais nada. E aí, uma ousadia ou uma emergência. Mas o que tem é aquilo. Não tem mais nada, não E compro as um pessoas sapato. tomam um susto, né? Eu até tenho uma história, vou até falar do vinho. Eu vou falar do vinho, vou falar da cerveja. Uma pessoa perguntou pra mim, Letícia, você acha muito gastar R$1.000 em cerveja? Era vinho, tá? Mas eu falei, em cerveja por mês? Eu falei, Era R$1.000. depende. De quanto você ganha? Falei, depende. Olha só, R$1.000, se for pro Bill Gates, não é nada. É fichinha, ele nem vai ver, né? Se você é um sommelier de cerveja, de repente faz sentido. Você tá fazendo... Você tá pesquisando, você tá fazendo stories É um investimento, É um tá? investimento. E de repente, se você ganha, sei lá, 100 mil por mês também, aquele 1.000 não é nada, né? Mas era com vinho, tá? Mas pode até ser com cerveja. Se você tomar uma cerveja de R$30 por dia, que já é, né, que mais, normalmente é mais um pouco, acho que um pouco mais barata, mas que seja. Que seja 20, mas se 25. fosse, só pra fazer a conta fácil, de 30 por dia, dá R$1.000 no final do mês. Sim. Né? Dá praticamente isso, 3 vezes 3, 9, né? Vai dar quase os R$1.000 por dia. Então, não é nada
absurdo se você for pensar que você tá tomando uma cerveja por dia ou um vinho por dia, alguma coisa assim, né? Na pandemia aconteceu, eu vi muita gente, né? Começando a ter beber diariamente, não sei o quê. Não é? Fazia live com vinho. Porque daí a pessoa não tem que pegar carro pra se deslocar, a pessoa ficou mais em casa, tinha mais tempo, não sei o quê. Eu falei, gente, então assim, na verdade, tudo depende do que é importante pra você e se cabe no seu orçamento. Agora, provavelmente, se você está me perguntando, é porque você não está confortável com esse valor, né? Claro. Então você tem que pensar o que é pra mim confortável gastar em bebidas, né? Digamos, em cerveja, em vinho por mês, né? E aí, você tenta se ater, você coloca isso como uma meta, como um limite, e tenta se ater àquela meta. E se por acaso você extrapolou um pouco naquele mês, você vai ter que tirar de outra coisa. Então vai comprar menos roupa, vai diminuir a conta do supermercado, vai andar mais de ônibus e gastar menos gasolina, porque o dinheiro é limitado. Mas o dinheiro não é infinito. Dependendo do que ele ganhe e de como estejam as despesas dele, talvez ele não precise cortar totalmente. Ele pode diminuir de 1.000 para 200, por exemplo, e ele vai continuar tendo prazer de tomar o vinho ou a cerveja dele. Não precisa ser radical no sentido de, sim, é tudo ou nada. Mas ela fala do dinheiro como recompensa também. Isso, o ponto é você adequar na tua realidade. E você pode deixar no seu orçamento R$1.000 de lazer. E aí você vai gastar, vai ser com vinho, vai ser com cinema, Maracanã, vai ser com teatro, com Maracanã, com um show, vai ser com o que você quiser, entendeu? Então assim, se couber no teu orçamento, se aquilo ali te faz feliz, se é importante pra você, você tá confortável com aquele valor, ok, não sou eu também, que vou dizer, né? Tinha um cliente meu que ele tava endividado e ele corria, ele pagava um personal pra correr, e ele gastou, acho que era R$400, não sei, já faz muito tempo, esqueci o valor, mas eu falei, poxa, mas será que precisa isso? Eu odeio correr. Então, assim, pra mim, eu falei, cara, você pagar pra correr... Pega o tênis e abre a porta. Exatamente. Você pega, enfia o tênis e vai. Daí ele falou, Letícia, essa é a minha terapia. O meu chefe faz esse treino comigo. Então, assim, é importante pra mim. É uma forma de eu espairecer. É o que eu tenho uns amigos. É um ambiente importante. É um assunto que eu tenho pra falar com o meu chefe. Ele falou, pô, eu não vou abrir mão disso. Eu falei, pô, então tu vai abrir mão do chocolate, vai abrir mão do cinema, vai abrir mão de outra coisa pra isso aí caber. Mas quem tem que saber se aquilo aí é importante pra você é cada um. Cada um tem que saber. E eu já vi pessoas falando assim, Letícia, eu fiz meu orçamento aqui, organizei tudo, não tem nada em educação. E eu sempre achei que era importante a educação. Vou voltar pra minha aula de inglês, entendeu? E aí ele não tinha fogão, era um senhor já que tinha se separado e morava sozinho. Ele falou, não tem fogão na minha casa, eu peço comida de aplicativo todo dia. Eu falei, pô, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos comprar um fogão, vamos fazer umas comidas em casa e sobra dinheiro pra você voltar pro seu inglês. E aí, quer dizer, ele tava gastando naquilo que não era importante, que até, de repente, você comer todo dia na rua nem é muito saudável, né? E ele deixou de gastar dinheiro naquilo que era importante, que era a educação dele. Então, você tem que direcionar o dinheiro pro que é importante, botar limite e fazer as mesmas coisas que você fazia, comer, no caso, né? De uma forma que faça mais sentido, né? Agora, se você achar que quer gastar R$1.000 em cerveja por mês, quem sou eu para dizer que não? Kika, eu queria voltar à questão de você ser uma influencer 50+, e a Letícia até comentou um assunto que hoje é alvo de muitas discussões, o mundo perfeito do Instagram. E você se expõe bastante, dando exemplos, inclusive, assim, negativos do que você fez, né? Botando a tua história de vida, você se expõe, né? Isso eu acho muito legal, porque passa uma verdade, né? E quando no mundo do conto de fadas que a gente vive vendo no Instagram, muitas vezes aquilo ali a gente sabe que é falso, né? E eu queria que você me falasse assim, se isso nunca foi uma barreira pra você, se você precisou romper pra assim, não, eu acho que se eu contar a minha vida de uma maneira verdadeira, eu vou impactar também de maneira positiva na vida das pessoas. Foi mais ou menos isso que você pensou quando você começou a contar a tua história? Não, eu tive um câncer agressivo e a história toda começa com a doença. E aí eu começo a vomitar no Facebook, que era a minha rede raiz na época, antítese de tudo que era rede social. Então, enquanto todo mundo ia pra Trancoso, era casado com Brad Pitt, o louro, lindo, perfeito, eu falava do meu medo de morrer, eu falava sobre o fim do meu casamento, eu falava sobre voltar para casa da minha mãe, eu falava sobre, enfim, problemas sérios que eu tive, além da doença.
E aí isso acabou criando uma audiência, não entre os meus amigos que me ligavam e falavam, você é maluca, você nunca mais vai acasalar na vida, nunca mais vai arrumar um trabalho, nunca mais vai ter ninguém, porque você é uma louca. E eu precisava vazar, eu precisava falar. E as anônimas me escreviam pelo Messenger, como me escrevem hoje pelo DM do Instagram, eu também. Então eu saquei que tinha uma força muito grande ali, mas nada foi muito pensado. Depois, eu estou nessa história desde 2012, então como ela fala da história da educação financeira, a influência também não é Shazam, né? Sim. Eu ainda tenho poucos seguidores, eu não sou parada na rua, as pessoas não me conhecem, né, all over, mas aquele meu gueto 50 a mais, eu já tenho um protagonismo. Então foi uma construção. A ideia de falar em primeira pessoa é porque havia uma potência, e como eu não tenho uma verve acadêmica, eu não sou psicanalista, não sou coach, eu não sou médica, ginecologista, eu não podia cagar uma regra. Então eu não podia dizer para a pessoa, faça aquilo. Eu achei mais fácil dizer como eu fiz. Então essa potência de se exibir, né, que era uma coisa que eu nunca tive para fora, eu sou assessora de comunicação, então eu badalo os outros. Então eu sempre soube que o que era ridículo. Eu tenho o termômetro, porque eu via meus clientes me pedirem umas coisas que eu falava, gente, essa pessoa precisa de um terapeuta ontem. Então, de alguma forma, eu consigo dosar. Eu acho que eu uso humor a meu favor, eu uso muito conteúdo externo dos outros também para referenciar aquilo que eu estou falando. E quando é uma coisa mais punk, eu me uso em primeira pessoa. Então, eu queria até mostrar, eu já escrevi um livro, e esse é um livro erótico, que eu decidi entrar numa coletânea de textos eróticos. E é uma coisa que normalmente não é tão escrito, tão falado, sobretudo para uma mulher que vai fazer 60 anos e que não vive do sexo e que não é uma pessoa assim loba, tarada e que teve também um passado, né, musa, deusa, uma mulher comum, mãe, cabelo branco, pentelho branco. Então não é uma atitude que tem que também vir em prol de um ego. Eu acho que vem muito de uma vontade de abrir a cabeça desse homem e dessa mulher 50 a mais, que tem uma vida 20, 30, com sorte 40 anos pela frente, e faz o quê? Se emburaca de remédio? Fica em casa, tipo, vegetando? Esperando, né? Então eu decidi ter esse protagonismo. E voltando à grana, eu acho que quando eu percebi que eu podia existir de uma forma mais plena, mais consciente, que eu podia durar mais, sendo uma pessoa que fizesse um uso daquela grana que eu ganho, eu tenho um monte de emprego, ela sabe, eu faço 1000 bicos, eu sou a mulher que me viro para ganhar dinheiro, eu entendi que eu precisaria poupar para gastar num momento um pouco mais frágil da minha vida, que vai ser daqui a pouco. E que, né, eu adoro aquela frase, enquanto você planeja, Deus ri. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas pelo menos eu acho que a educação financeira, ela te traz, ainda que de uma forma civil e, vamos dizer, contemporânea, uma sensação de que você tem minimamente as rédeas da sua vida. Mas ainda assim eu te dou parabéns, porque é um ato de coragem você falar em primeira pessoa e expor fragilidade no mundo onde todo mundo se expõe. Olha como eu sou bom, olha como eu sou bonito, olha como minha vida é linda. Então eu acho que tem uma relevância muito grande quando eu vejo pessoas que estão contando verdades. E sobretudo uma pessoa mais velha, né? Porque você ser assim, toda gostosa, dura, falando absurdos, eu acho que é um mundo TikTok, por exemplo. Eu percebo isso, mas você vê uma pessoa mais velha, com muitas cicatrizes, com muitos desafios, uma pessoa que já passou por muitas e vai passar por outras coisas, até porque eu antevejo muita coisa. Então hoje eu sou a mulher que lida com a demência da mãe, lido com a AVC dos amigos, lido com o empobrecimento e a loucura dos meus pares do meu lado. Então agora que eu virei potente, que ela me ensinou a aprender um pouco esse valor, né,
de uma espinha dorsal, de um protagonismo de vida, só vejo cagada dos meus pares. Então é como se eu tivesse um cheiro de falar assim, isso vai dar ruim. E aí eu tento ajudar. E como talvez eu não tenha a capacidade que ela tem de ser a professora e tal, eu sou só amiga chata. Mas você falou assim, eu sou uma mulher velha, não sei exatamente não, como mais você velha, 60 anos. Além de não te achar velha, mas independente de outra coisa, eu acho que a identificação maior é ser uma mulher comum. Porque eu não me identifico com o Brad Pitt, que mora numa mansão de 8 quartos. De 8 quartos. É isso. Eu me identifico com você, me identifico com ela, me identifico com as pessoas comuns que estão ali batalhando. Não, e era muito engraçado. Isso eu acho que é legal, você é uma mulher comum. Não, e ela falava muito, eu trabalhei recentemente de BRT, antes do BRT ficar bom no Rio de Janeiro, e o BRT era um horror. E aí eu falava muito do mundo BRT, né? E dessa mulher, lembra que eu trabalhei com luxo a vida inteira. Então essa mulher que foi exposta, né, a coisas inimagináveis, jantar com o Cirque du Soleil privado, com rei e rainha na França. Você fala, oi? Com a corte francesa, né? Essa gente... Um mundo totalmente paralelo. Né? Totalmente paralelo. E aí, eu dentro do BRT, ouvindo Primo Rico, ficava ouvindo a Natália Arcuri do Me Poupe. Eu fiquei uma pessoa aficionada, né? Por esses casos da vida real, de grana. E aí eu falava, gente, como é que eu vou sair dessa pindaíba? E usava o próprio BRT, usava a minha ira, a minha raiva. Eu sou movida à raiva. Então, eu acho que ela me ajudou muito a construir também uma persona que vive nesse mundo, mas é uma pessoa que tem vontade de sair dele. Há uma dificuldade, mas também eu não vejo beleza na pindaíba. Eu sou revolts. Então, assim, é isso que talvez também me traga um traço de verdade, não daquela pessoa mega acomodada que, ai, Deus quis não, assim. Mas o importante é que você tá correndo atrás pra sair disso, né? Acho que essa não, caminhada e detalhe, eu ainda não cheguei. Eu melhorei muito, mas eu ainda sou a mulher do metrô, eu ainda sou a mulher, né, do supermercado Princesa Guanabara. Ainda sou essa. Enfim, mas tô tentando. Tá, e Letícia, agora a gente tá chegando ao final da conversa, ao final do ano, a um começo de ano novo, e essa virada é um problema sério. Não, eu tô todo enrolado, não, mas o presente do Papai Noel tem que ser aquele negócio top que eu prometi, né? Aí se enrola todo nessa reta final, não, mas no Natal não pode faltar a champanhe de não sei quantos reais. E a viagem. Então vem a viagem de Réveillon, que aí já daqui a pouco vai emendar na viagem do Carnaval, e daqui a pouco vai emendar no IPVA e em material escolar. Então é um período de dezembro a março ali, que às vezes compromete o ano seguinte inteiro, né? Então, assim, não é que você vai dar um conselho para resolver a vida de ninguém, mas, assim, algumas orientações dá para dar, né? Então, acho que para quem é CLT e tem um 13º, né, eu acho que ele pode ser uma salvação para você começar bem o ano, né? Então, esse dinheiro não é para você torrar tudo no Natal e nas suas férias, né? Pensa que você tem o IPVA, você tem o IPTU, você tem o material escolar, a matrícula das crianças, né? E tem o cartão de crédito ali do Natal, que mesmo que você não extrapole muito, sempre tem um presentinho, né? Uma viagenzinha, às vezes de Réveillon, de Natal, o próprio Carnaval, você já está começando a pagar as parcelas lá da passagem, né? Então, assim, aproveitar o 13º para já se organizar, para começar bem o ano seguinte, é muito importante. Tem gente que recebe bônus no final do ano, então também pode ser uma oportunidade para você organizar a sua vida financeira, né? E assim, pensa que você tem que se planejar para este momento. Tem pessoas, né, que você não ganha 13º, mas você tem que pagar 13º, não necessariamente no seu negócio. Se você é um dentista, você não vai atender mais pessoas sendo dentista, mas você vai ter que pagar o 13º da sua secretária, da sua assistente. E então você tem que se planejar para aquele
custo maior no final do ano, né? Então, assim, durante o ano, né? Vamos aproveitar que vai ter já começando o ano de 2024, né? Então, assim, durante o próximo ano já vai se preparando para o final do ano, tá? Tem tipo de negócios que fecham dia 15 de dezembro, então você tem meio mês só em dezembro, você ainda tem que pagar 13º, né? Você tem que se planejar para o início do ano, que tem aquelas contas extras, né? Então, assim, se planeje durante o ano para saber quanto que você tem que pagar naquele final / início do ano, para você não se enrolar, né? Então, assim, dá uma olhada lá no seu extrato de conta corrente do ano passado. Dá uma somada lá. Quanto que foi os custos? Meu cartão de crédito, quanto que foi maior do que os outros meses naquele mês ali, de repente, em janeiro, e fevereiro e março, né? Quanto que eu gastei naquelas férias das crianças do final do ano? Quanto que eu paguei desses impostos, né? Essas questões que você tem que pagar no começo do ano? IPTU, IPVA, matrícula das crianças, material escolar, quanto que eu paguei? Já faz esse somatório e já começa a se programar desde o início de 2024 para você chegar no começo de 2025 com esse dinheiro já separado para isso, né? Porque existe o que a Kika falou muito, é a reserva de emergência, mas a reserva de emergência é para emergências. Essas coisas não são emergências, elas são fatos, né? Você só esquece porque elas não são recorrentes, mas elas não é emergência pagar IPTU, né? Não é emergência dar presente de Natal, não é emergência pagar a matrícula das crianças. Você sabe o que vai acontecer, né? Então você tem que se planejar para esses gastos. Você lembra que você falava uma coisa absurda para mim, que eu amava, que você dizia assim, no Natal a pessoa pode comprar o presente em setembro, vai ser barato, ou se não festeja dia 27. Eu falei, vou dar na cara dessa professora. Faz todo tem sentido. Tem a Black Friday. Hoje, né? Eu sou essa pessoa. Então, claro, você vai dizer 24 à noite, que é o nosso Natal, mas você pode se planejar em setembro. Se você tem esse mindset, você já fica assim, você já comprou os presentes de Natal. Não vai deixar para aquela semana com aquele ágio. A Black Friday mesmo, né? Que é uma oportunidade legal, ou perceber também uma não maquiagem ali. Comprar pela metade do dobro também não adianta. Exatamente. Então você fica com umas manhas assim na cabeça que às vezes pode parecer, como eu achava no início do nosso curso, que mulher sovina. Que mulher sovina. Que é isso? Que vida é essa absolutamente, vamos dizer, rasa? E hoje eu celebro, porque de rasa não tem nada. É simplesmente você não entrar na onda de todo mundo. Sim. Bom, então você já entendeu que você tem algumas tarefas no final dessa conversa. Você tem que se inscrever no canal, tem que deixar seu like, tem que reservar sua grana para no final do ano, esquece cidra, compra uma cerveja bem bacana, uma sour, por exemplo, é uma bela substituta de uma cidra, muito melhor, mas com planejamento financeiro. Quero agradecer a Kika. Muito obrigada. Eu achei o papo muito bacana. Será que com peru de Natal vai bem? Com aquele pêssego não combina? Não é que não combine, até vai, mas tem estilos melhores. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas valeu, obrigado. Muito obrigada, adorei. E olha, me sigam, @Kika Gamalobo, para rir pelo menos. Pode falar seu perfil. @LeticiaCamargo.com.br é o Instagram e o meu site também. Repete o que você falou com pressa. @Kika Gamalobo. É isso. Kika com K. K-I-K. É isso. É isso, muito obrigada.